Informação exclusiva: Yuri Alberto chegou a se despedir de seus companheiros do Corinthians nessa temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre a renovação de Memphis Depay no Corinthians. Será que ela ainda pode acontecer? Já Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, contou sobre propostas e também do planejamento alvinegro para a Copa do Mundo. Tem mercado, bastidores, finanças, convocação da seleção brasileira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mauro Icardi, centroavante argentino de 33 anos de idade, está livre no mercado. O anúncio foi feito pelo próprio jogador em suas redes sociais. Ele tem vínculo com o Galatasaray até junho, mas não terá seu vínculo renovado. Dessa maneira, Mauro Icardi já se colocou à disposição do mercado. Há quem garanta que o Atlético Mineiro sondou as condições para um eventual negócio. Vale a lembrança de que o Icardi ganhava 3 milhões e 700 mil reais por mês no Galatasaray, acaba de conquistar o 4º título nacional pelo clube e disputou 132 jogos com 76 gols e 24 assistências. Caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre Mauro Icardi? Centroavante que já viveu ótimos momentos, vive um momento de instabilidade, dá para dizer até que de baixa, mas seria titular na grande maioria dos clubes do Brasil, ou estou errado? Já uso o espaço para comentário e opine também sobre o tema, beleza? E Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, decidiu quebrar o silêncio para explicar sobre uma série de situações importantes no clube. A primeira delas em relação às saídas de atletas. Tenho contado para vocês sobre o risco de um desmanche no Corinthians para o segundo semestre. O Yuri Alberto pediu para sair. O Hugo Souza tem um acordo verbal com a diretoria de que em caso de propostas de 13 milhões de euros, ele será negociado. Renovação de Memphis Depay segue enrolada. Mateuzinho foi alvo de uma proposta de 7 milhões de euros do Zenit, que já foi recusada. Isso sem falar em André e Breno Bidon, que são velhos sonhos de clubes europeus. Até o Alan, volante que é reserva e está emprestado pelo Flamengo, passou a ser especulado como possível reforço da Roma. Marcelo Paz assegurou que nesse momento não há nenhuma proposta oficial na mesa do Corinthians, embora admita que a tendência é que essas ofertas apareçam. O presidente Osmar Stabile também afirmou que há necessidade de pelo menos uma grande venda. Se não for uma grande venda, é possível que o Timão tenha de se desfazer de 2 atletas ao longo dos próximos dias. Importante registrar também que há uma briga interna para redução considerável da folha salarial, e essa queda pode vir da saída de Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais mensais. Para completar, nessa entrevista que o Marcelo Paz deu à Corinthians TV, ele afirmou que a ideia do Timão é sair de férias em 31 de maio, dia seguinte ao último jogo do Campeonato Brasileiro, período de férias para os atletas durante a Copa do Mundo e reapresentação em 24 de junho. No início do mês de julho, o Corinthians está preparando a realização de um amistoso no estado do Paraná. O restante da preparação e programação será anunciada em breve. E a renovação de Memphis Depay emperrou de vez. O atacante holandês ainda não definiu um preço que pretende receber de salário para permanecer no Timão. Vale a lembrança de que o seu atual custo de 6 milhões de reais não será pago em hipótese nenhuma. O Corinthians já deixou claro que para haver uma renovação, o Memphis vai precisar reduzir seu salário. Outro ponto importante, o Corinthians ainda precisaria buscar no mercado interessados em bancar seus salários. Tenho contado para vocês que essa história de BYD e Esportes da Sorte dispostas a colocar dinheiro não confere. Foi o próprio presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que me assegurou que ainda não há parceiros dispostos a pagar pelos vencimentos do jogador. E o fato de o Memphis não ter estabelecido um preço torna a coisa ainda mais complicada. Para completar ou piorar, importante registrar que todas as pessoas próximas ao Osmar Stabile no Parque São Jorge são radicalmente contrárias à permanência do Memphis Depay, por entenderem que o custo-benefício dele é péssimo. E o fato de não jogar há mais de 2 meses só corrobora com essa interpretação. A percepção de todos no clube é de que o Memphis está usando a estrutura do Corinthians para chegar da melhor maneira possível do ponto de vista físico na seleção holandesa. A convocação da final da seleção está marcada para o dia 27 de maio, a apresentação no dia 30, mas é certo que o Memphis Depay estará na lista decisiva. Ninguém sabe ainda se o Memphis estará à disposição para o jogo dessa quinta-feira contra o Peñarol pela Libertadores da América. O mais provável é que ele retorne por confronto contra o Atlético Mineiro. Ainda há a possibilidade de jogar contra o Platense, também pela Libertadores, os 2 jogos contra Galo e Platense na condição de mandante. Mas existe muita dúvida em relação à vontade do Memphis Depay em se expor a eventuais lesões às vésperas da Copa do Mundo, o seu principal sonho
para a temporada de 2026. Você renovaria com o Memphis? Em qual condição? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Informação exclusiva: Yuri Alberto chegou a se despedir de seus companheiros no Corinthians no início da temporada. Vale a lembrança de que o Yuri não se reapresentou com o restante do grupo depois do período de férias. Na oportunidade, o Corinthians se apressou para dizer que havia autorizado o Yuri Alberto a viajar para a Itália, onde ele terminaria um processo de obtenção da cidadania italiana. Isso de fato aconteceu. O que o Corinthians omitiu é que antes de embarcar, o Yuri Alberto conversou com os atletas mais próximos e afirmou que não voltaria. Ele tinha em mãos, na oportunidade, uma proposta da Roma, que chegaria aos 28 milhões de euros. O staff do Yuri Alberto e o próprio atacante entendiam que era uma proposta suficientemente boa para que o Corinthians e o Zenit, que dividem 50% dos direitos econômicos cada, aceitassem a negociação. O Corinthians e o Zenit entenderam a oferta como baixa. Cada um ficaria com 14 milhões de euros. A expectativa do Corinthians para vender o Yuri é de pelo menos 20 milhões de euros pela sua parte, ou seja, o negócio precisaria partir de 40 milhões de euros. E a partir do momento em que o Yuri vai para a Itália, não consegue ser negociado em definitivo e volta com um passaporte italiano, o relato de pessoas do Corinthians é de que a queda de desempenho dele tem muito a ver com a frustração de não ter sido negociado. E os números provam que a temporada do Yuri está bem abaixo. Só 25 jogos com 6 gols e 2 assistências. Ele tem jogado menos e marcado menos gols, sido também menos efetivo. Chegou a ficar 9 partidas consecutivas sem balançar as redes. Antes de gravar esse vídeo, conversei mais uma vez com o André Cury, que é representante do Yuri, e ele me disse que o Yuri pode ir para a Itália, para a Inglaterra ou para a Espanha. Ele reafirmou que já levou uma proposta de 28 milhões de euros, mas que o Corinthians não quis vender. A estratégia do André e do Yuri é mostrar de forma pública que o atleta quer ser negociado na metade do ano. Mas o Corinthians segue insistindo na pedida de 20 milhões de euros pela sua parte. Roma, Lazio, Fenerbahçe e West Ham são os principais interessados. Betis e Benfica também chegaram a consultar a situação do atleta, que ganha perto de 2 milhões de reais por mês no Corinthians. Algo que também não torna a negociação das mais simples para o futebol europeu. O que você pensa sobre essa situação envolvendo o Yuri Alberto e o Corinthians? Use espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Arthur Cabral foi oferecido para o Corinthians mais para 2027. Você sabe de alguma coisa? Marcão, vamos voltar um pouquinho no tempo para lembrar que o Arthur Cabral, em baixa no Botafogo, foi sugerido para o Corinthians. E o grande ponto foi financeiro. Haveria a necessidade de pagar 100% dos salários do Arthur Cabral. O Botafogo concordava em emprestá-lo de graça, mas queria que o Corinthians assumisse 1.400.000 reais por mês. Esse é o vencimento do Arthur Cabral. O Corinthians entendeu que não tinha a menor condição de fazer o pagamento tão alto, tá? Poderia me informar se o Yuri Alberto vai para onde? Antônio Manuel. Antônio, vamos lá. O Yuri Alberto está muito decidido a sair do Corinthians, mas há um pequeno grande problema. Não há proposta na mão do Corinthians hoje. Contei no vídeo de hoje cedo e essa é uma informação legal para trazer para vocês. O Yuri Alberto chegou a se despedir dos companheiros de Corinthians na reapresentação do elenco na volta das férias em janeiro. E essa informação me foi confidenciada por um empresário de um jogador super importante do Corinthians. Esse jogador recebeu o contato do Yuri Alberto se despedindo. Estou indo para a Itália, estou indo definir os últimos detalhes da obtenção de uma cidadania italiana e estou indo para Roma. A proposta da Roma foi de 28 milhões de euros, tá? O problema é que o Corinthians e o Zenit, que são donos de 50% dos direitos cada, não concordaram com a operação. Até porque ficariam com só 14 milhões de euros cada. E a ideia do Corinthians é ter 20 milhões de euros pela sua parte. Desde então, o Yuri foi para a Itália, teve a proposta recusada, precisou voltar, voltou com um bico gigante, não faz uma temporada boa, são só 6 gols marcados, chegou a ficar 9 partidas sem balançar as redes. Enfim, e aí, depois da vitória contra o Barra, ele vem a público para dizer que quer ir embora, chegou ao fim o ciclo, é a forma que ele e o André Cury, o empresário dele, encontraram para escancarar que ele pretende ser negociado. Mas, a partir daí, embora o Osmar Stabile tenha falado que se o cara quer ir embora, a chance dele ir embora é grande, vai precisar haver uma proposta melhor do que essa de 28 milhões de euros. Repito, o Corinthians quer
20 milhões de euros só pela sua parte. E para chegar a 20 milhões de euros pelos 50%, vai haver a necessidade de uma proposta de 40 milhões de euros. Acho que não vai chegar a algo tão grande não, tá bom? Boa noite, Nicola. O Corinthians estão falando em reforços. Você sabe o nome de algum reforço? Marco Rodrigues. Marco, nesse momento a grande preocupação é com saídas, tá? Fala, rapaziada boa, chegando aqui com mais uma informação exclusiva e atualizada do maior clube do Brasil, rapaziada. A gente tá falando realmente do Coringão. Então, desde já chego aqui pedindo o seu like, a sua inscrição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sino das notificações. Não esqueça também de dar o palpite de quanto você acha que vai ser o jogo de hoje, valeu? A gente vai encerrando nossa edição por aqui. Um grande abraço pra você, nos siga pra mais e até o próximo vídeo. Fui!